Cara, e aí, cobertura de grandes eventos, você estava em praticamente todos. Jogos Olímpicos, coberturas internacionais. Qual que é o ponto X pra quem tá começando, que visualiza aquilo e fala, pô, eu quero chegar lá? Como que o cara A gente tá falando com quem? Com jornalistas, estudantes de jornalismo? Quem é que tá aqui com a gente participando dessa conversa? Quem gosta de futebol, de esporte, aqui a gente fala aqui de MMA, a gente fala sobre tudo. Mas principalmente crônica esportiva de um modo geral, né? Sim. Tá, porque eu te falo assim, eu sou de uma família de jornalistas, o meu avô trabalhou na revista Placar muitos anos, o meu pai trabalhou na revista Placar muitos anos, depois em outras publicações da Editora Abril, o meu tio foi jornalista, fotógrafo de jornalismo esportivo, mas também de outras áreas. Enfim, eu cresci ali, né? Desde muito, muito, muito pequeno eu frequentava estádios. Sim. De vários times. Então, eu gostava muito de futebol. Eu sempre fui corintiano, mas sempre gostei muito de futebol. Né? Várzea, tudo, assim, tudo. Eu paro pra ver. O ambiente, né, do estádio. Você chegou a jogar bola, Thiago? Desafio ao Galo. Pô, Desafio ao Galo Galo, é muito bom isso aí. Tem que explicar pra audiência. Passava às 9 da manhã, A geração 2000. Eu acho que era na Gazeta, Galo? né? Era um futebol amador, não Sim, é? sim. E a gente assistia, só que era organizado, era um campo e tal. Tá passando futebol ao vivo na TV, eu assisto. É exemplo do que é a Copa Pioneer hoje, por exemplo, que é uma das mais famosas, mas só que naquela época era Desafio ao Galo, que era famosíssimo. Copa Cais. Copa Cais. Você chegou a jogar bola, Thiago? Não, amadoramente. Só né? amador. Tentei. Joguei no Pequeninos do Jockey. Pô, Pequeninos que do eu Jockey, adorava. tradicionalíssimo. E aí quem tinha se formado um pouco antes do que eu era aquele lateral que jogou no São Paulo, depois jogou no Corinthians. Lateral esquerdo Caramba, me fugiu o nome. Mas lá ele era meio herói, porque ele virou profissional. Não. Pode ser o André Luiz. Pode ser o André Luiz, não? Acho que sim. Acho que foi campeão pelo Corinthians, campeão paulista. Ele chegou a fazer um gol acho que é o André. Se eu não me acho que era o André Luiz, talvez. Mas era um lateral, não era um gigante, mas era um profissional bom, assim, times grandes e tal. Teve uma carreira vitoriosa. E aí tinha pôster dele por todo lado. Tá? Então era meio que isso, assim, né? E, enfim, joguei nesse nível, né? Até, sei lá, uns 14, 15 anos. Nunca... E quando você se compara com quem tá brigando pra virar profissional, aí você vê, foi mal grosso, achei que era bom. Não dava pra mim. Eu tinha um amigo da pelada que era o craque, o Andrezão, aí ele foi fazer colegial nos Estados Unidos, porque ele jogava com uma bolsa, porque ele era o craque disparado, e assim, todo mundo, né, quando você joga, você se acha bom, útil. Eu não sou driblador, mas eu faço gol, eu roubo. Cada um tem o seu forte. Sim. E esse cara chegou lá, ele não entrava em campo, cara. Caramba. E nos Estados Unidos, 20 anos atrás. Já não é, hoje já não é lá essas coisas. Naquela época, então. Então, quando é um nível de competição nesse nível, é outra coisa. É diferente. Né? A competição é diferente. Esqueci. Então, dos grandes eventos, Copa do Mundo. Porque, assim, trabalhar em redação é muito difícil, cara. É muito desgastante. O salário é muito baixo, ainda é. Quase tudo quanto é lugar. E aí o nosso intangível, a nossa recompensa são duas. Uma é fazer um trabalho bem feito, tá teu número, cara. Eu contribuí com essa história, eu contribuí com essa melhoria, eu contribuí com desvendar ou revelar uma história que ninguém tava vendo. Eu dei luz a uma história que estava escondida. Isso é uma satisfação gigante. Outra são os grandes eventos, que você tá ali no meio participando de Copa do Mundo, Olimpíada, e que são ambientes bastante diferentes. O prime do esporte tá ali, né? Você vive pra aí, e ali você renova o gás. Sabe quando você tá cansado pra caramba, aí chegou ano novo, você fala, pô, agora esse ano vai ser... E aí você vai, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano não sei o que lá e tal. E aí eu lembro na Band, eu tava credenciado pra ir pra Copa da Alemanha, e aí ou caiu um patrocínio, alguma mudança aconteceu, que eu não sei qual foi exatamente, e aí eu não fui. E eu lembro, cara, tava tão feliz, cara, tava tipo, sabe? E aí eu lembro muito e tal. Aí depois eu tive a oportunidade de Copas do Mundo, Olimpíada. Cara, é a nossa Disney, assim. Imagina. É um parque de diversão, você fica muito... Olimpíada, eu gosto mais, porque tá tudo ali, entendeu? Eu sou desse também. Tá tudo ali, sei lá, Londres pra mim foi muito mais. Você tá tudo ali naquele centro olímpico. Sim. Obviamente tem o surf, que é em outro lugar, tem o futebol, que é em outro lugar. Mas ali tá o atletismo, a ginástica, a natação, tá tudo meio que no mesmo espaço. Gente pra caramba, o tênis, muita gente do mundo inteiro, muitos jornalistas. Tem o BBC, né, o Centro de Imprensa e tal. Aí você encontra jornalistas do mundo inteiro, isso é, cara, Thiago, é legal demais. Queria só abordar isso, porque é interessante assim, existe a cobertura dos grandes eventos falando sobre o evento, e todo mundo vai falar sobre o Bolt, vai falar sobre o Phelps, mas o que eu acho interessante é que talvez por você trazer essa parte também do texto, você também é muito textual nas suas reportagens, isso é bem bacana, a gente já vai até falar sobre os livros, mas você sempre se destacou por trazer histórias que complementam ali, que não estão tão visíveis, né? Exato. E como você avalia isso hoje? Porque acho que hoje o jornalismo esportivo ele se perdeu um pouco, mais sobre o futebol ainda. É tático, 4-3-3, 4-5-2. E o jornalismo é a vida, são as pessoas. Às vezes o pipoqueiro na porta do estádio tem muito mais história do que o próprio jogo, né? Tem gente que faz isso bem feito, né? O Peleja, eu adoro o Peleja. Acho que ele traz umas histórias muito boas.
Tem alguns outros canais que conseguem trazer. Quando o Players Tribune começou, depois eu achei que a fórmula deu uma cansadinha. Mas eu adorava, assim, no início eu lia aqueles textões e tal, a gente sente falta, né? As cartas, né? As cartas, como se fosse em primeira pessoa ali. Sim. O pessoal chama de slow media, assim, né? Sim, que sim. é um respiro e tal. Eu gosto muito. E aí, a gente acaba dando muita luz ao que todo mundo quer ver, né? E a gente tem isso como cultura nacional também. Então a gente, na Olimpíada, eu acho que tá melhorando muito o nível de competição e, assim, o tanto de esportes em que a gente entra pra disputar medalha. Sim. Ou pelo menos pra ficar, pegar a final e o caramba. Em alguns é muito difícil. Cara, é difícil competir com os Estados Unidos, que tem uma cultura de competição e um nível de estrutura Desde do o alto. college, né? Desde muito cedo você tá competindo pra valer, disputando. E tem um negócio de vencer diferente. Diferente. É diferente. E aí, então, a gente tem pouquíssimos heróis, historicamente, incríveis e talvez tenham passado por desafios diferentes ali, únicos. E a gente chegava na Olimpíada com uma vontade de transformar. Participou da primeira fase eliminatória, herói. Chegou em quinto na primeira bateria de 40 baterias e tal. Cara, era ruim, né? E era forçado, era artificial. Aí a Cazé, agora, por exemplo, voltando, pulando 30, a Cazé encontrou um caminho. Cara, o legal é torcer. Sim. Não é só ganhar, torcer é legal pra caramba. Então eles encontraram um caminho legal e dentro disso tem os brasileiros que foram bem pra caramba. Agora em Paris, né, a Cazé fez uma cobertura muito legal e tinha muito personagem brasileiro rico pra caramba. O Brasil realmente chegou em um monte final e tal. Sim. Foi uma Olimpíada muito legal pra torcer. E aí a Cazé valorizava o atleta, fazia, cara, vamos fazer a campanha pra subir Instagram. Vamos subir, né? esse cara vai ter, né? A Bia, a gente não conhecia a Bia, ela ganhou um ouro aqui, a gente vai ter 1 milhão de seguidores daqui meia hora. E tinha. Sim. Então era legal, torcer era divertido. Sim. A final do vôlei de praia feminino era muito legal. Na Globo elas começaram a brigar e falaram assim, calma, não é hora pra isso. E na Cazé, põe a mão na cara dela, encara ela. Acho que foi na Cazé, desculpa te cortar. Pessoal torcendo pra criança de 14 anos cair no skate, que queria que os brasileiros ganhassem. Pô, virou uma febre realmente, né? Enfim. E aí, enfim, tem gente que se identifica, que tá ali dentro, mas você torna o ato de assistir mais participativo, você encontra uma outra diversão ali. Sim. E foi legal, né? Foi legal. Eu nem acho que eu tô ali bem no público da Cazé, e mesmo assim, em vários momentos, eu me diverti muito com a Cazé. E é legal que exista espaço, né? E não. Meio que mudei de assunto, mas assim, eu não acho que briga com uma transmissão mais tradicional, convencional da Globo. Eu acho que acrescenta, é uma audiência incremental. E pra você, como que foi conviver com os atletas mesmo? Porque, poxa, além de você gostar muito de futebol, gosta de esporte em geral, né? E como é que foi ver, cara, assim, por exemplo, tipo, o Bolt a poucos metros, um cara do vôlei? Porque eu imagino que você falou, é a Disney, cara, é a Disney pro... Disney, total. Tem vários fatores, tem várias formas de olhar pra isso. Uma é que o atleta gosta também, ele sabe que aquele momento é o momento dele, o ciclo olímpico é o ciclo olímpico. O atleta, ele recebe muito pouca atenção fora das Olimpíadas. Nos mundiais ele recebe pouca atenção. Você vê um atleta do nível do Calderano. A gente fala dele na Olimpíada, a gente sabe quem é quando chega na Olimpíada. Não, eu vi ele 4 anos atrás, vi ele 8 anos atrás. Eu sei que ele foi campeão mundial. Agora tá tendo espaço. Sim. Quando ele tá nos grandes torneios, a gente consegue ver. Mas, cara... ainda é muito pouco, né? Sim, cara, tirando aqueles 2 meses após as Olimpíadas, ele vai onde ele quiser passear, ninguém vai pedir foto. Não. É outra vida. Então, é legal... Porque o atleta também entende, esse é meu momento de conseguir patrocínio, de conseguir visibilidade, de contar o que é a minha história de vida, a minha história no esporte. Então, a relação com o atleta é muito diferente. E isso vale para os gigantes, vale para o Bolt. O Bolt sabe, e tem uma relação... Porque o futebol, você não chega perto do jogador, a gente já chega nisso, né? E tem uma relação, e eu tenho uma parte de culpa nisso aí. Tem uma relação do atleta entender o lado profissional de você atender a imprensa. O CEO de uma empresa, qualquer empresa, um dos papéis gigantes dele é ser o porta-voz da empresa. Ele tá falando, ele é a cara da empresa. Então ele tem que ser uma pessoa com um histórico ilibado, com uma formação que represente o que a empresa está buscando. Se ele é o fundador, ele tem que ter aquele storytelling e tudo mais. Ele sabe que falar com a imprensa, de falar nas redes sociais da empresa dele, é uma parte grande do trabalho, não é um favor. Sim. E alguns atletas já muito consagrados, ou porque eles têm um salário gigante, ou tem patrocínios que eles vão ter, independente do que eles façam, fazendo um monte de coisa errada, eles continuam com um patrocínio grande. Esse cara fala, cara, pra que eu vou perder tempo falando com o jornalista que vai criticar o meu trabalho e tal? O atleta americano tem uma postura diferente.
Nesse sentido, porque ele cresce sabendo que dar entrevista é importante para ele ter visibilidade que traz patrocínios. Sim. E o futebol, né, misturando aqui os assuntos, o futebol só existe com torcida. Sim. Senão é tudo desafio ao galo. Caramba, perfeito, Né? perfeito isso. Então como é que você vai ter um patrocinador gigante num estádio vazio? Como é que você vai ter um patrocinador gigante num time que ninguém paga para assistir? Né? Não vai anunciar. Cara, enquanto não for claro para todos os atletas que a torcida é que sustenta o futebol, ele fala, não, quem paga a minha conta é aquela Bet. Cara, a Bet só existe porque tem torcida assistindo você. Sim. Senão ela ia estar botando o dinheiro dela no Caldeirano, que tá com audiência grande. Exato. Né? E eu acho que isso não é claro para os atletas brasileiros. Fica meio... E aí na entendido, Olimpíada, né? o Bolt sabe disso. Então ele te atende super bem. Na maior paz. E a gente, cara, essa Olimpíada de 2012 mudou minha carreira pelo seguinte. A Globo não transmitiu. A Record transmitiu. É a Record. É verdade, é a Record mesmo. E aí era a Record e o Sport TV. E quem gostava do padrão Globo, assistia o Sport TV. Sim. A Record fez um ótimo trabalho e a gente no Sport TV, um número muito limitado de credenciais. Como eu fui... E o Raul Costa Júnior, o cara que mudou minha carreira, foi diretor do Sport TV por muitos anos, é um cara que pensa gigante, assim. Ele olha e fala, cara, não, essa ideia é legal, mas vamos fazer o seguinte, vamos meter um estúdio de vidro no meio da Vila Olímpica, com uma luz, sei o que lá, todo mundo vai ver o tamanho do Sport TV e tal. O mundo vai saber o tamanho do Sport TV. Ele fazia as coisas gigantes e tal. E fazia, e, cara, incrível. E aí o Raul falou, o espaço que a gente tem, a gente vai usar no limite do que a gente pode fazer. Então ele pegou a melhor posição que tinha ali na... Como é que chama aquela zona que é onde no atletismo o cara termina a prova, aí ele passa naquela... Na esquininha, né? Porque não é uma zona mista exatamente. Esqueci o nome ali, mas é um corredorzinho que o atleta percorre e é um espaço caro. Sim. E a gente ficava numa curva. Ali da gente ter uma visão grande, por exemplo, o Bolt, ele subiu uma escada para chegar em mim. Sim. Então você ganha ali 10 segundos de Bolt, exclusivo, só a sua câmera tá ali pegando ele. Aquilo tem valor. Sim. E aí você tem uma câmera ali, ficava eu, um cinegrafista com a câmera, e ainda não era uma época, em 2012, ainda não era o tempo de lives em tudo quanto é lugar. Sim. As coisas mudaram muito, muito rápido, a gente acha que tá aí pra sempre, não tá? E cara, a audiência do Sport TV foi um negócio absurdo, repercutia gigantemente, e com o que a gente... então, o que eu ia falar aqui, como eu tava... O Raul, ele decidiu levar só gente do Sport TV. Ele poderia falar assim, como tem pouco, eu vou levar o Tino Marcos. A Globo que Mas tinha gente da Globo fazendo reportagem, mas nas transmissões ao vivo do Sport TV, era gente do Sport TV. Então isso ofereceu para os repórteres do Sport TV uma oportunidade que depois passou a ter. A integração ainda era nova da Globo do Sport TV, uma só Globo e tal. Era meio apartado as coisas, né? No Rio ainda ficavam em espaços, em endereços diferentes, né? No Jardim Botânico e na Barra da Tijuca. Sim. Agora o esporte está todo na Barra. Em São Paulo usava o mesmo prédio, mas em andares diferentes. Agora tá tudo junto e tal. Evoluiu muito. Essa integração não é super simples de fazer, né? Sim. Você pega o Grupo Globo tá comemorando 100 anos, a TV Sim. Globo tava com 50 anos e por aí vai. Não é uma mudança automática, é uma mudança de cultura e tal, que foi muito bem feita, mas que não é do dia pra noite. Sim.